Aleluia, glória a Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Deus abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos reunidos nessa manhã a fim de glorificar o nosso Deus, bendizer o nome do Senhor, qual já podemos sentir a sua presença neste lugar, onde os louvores nos conduz, né? A uma outra atmosfera, né? Onde a presença de Deus nos toca, nos cura, ministra os nossos corações, nos quebranta. E bom é estar na casa do Senhor. Amém? Olhe para essa pessoa do seu lado e diz assim: bom é estar na casa do Senhor. Deixa eu combinar aqui, espera. Glória a Deus. Tudo certo aqui. Amém. Depois eu vou pedir ajuda aí as irmãs do louvor, claro. Não tenho voz para isso, então vamos. Essa aqui é uma criança que bota uma bateria no tablet e dá nisso aqui, tá vendo? Deixa eu tirar logo aqui, em nome de Jesus. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Lucas, capítulo 19. Lucas 19, verso 1. Feliz nessa noite, nessa manhã, por estar aqui com os irmãos, pelo convite feito. Muito me alegro por saber que Deus, Ele tem promessas, e as promessas dele se cumprem sobre as nossas vidas. Amém? Lucas capítulo 19, você que vai achando aí, já vai dando glória a Deus. Achou, vai dando misericórdia. Lucas capítulo 19, verso 1. Aleluia. Tentarei ser o mais breve possível. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu creio que Deus vai falar de forma poderosa aos nossos corações. Está aí na tela também para a gente acompanhar. Lucas 19 diz assim: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E apressando-se desceu e recebeu gostoso. E vendo todos isso, murmuraram, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Glória a Deus. Seu Deus e Pai, nós te louvamos nessa manhã. Que teu Espírito nos conduza debaixo desta palavra, para que a tua vontade seja plena nas nossas vidas, completa, inteira, ó Pai, em nome do Senhor. E que a tua graça inunde a nossa vida, inunde o nosso ser. Que a tua graça seja derramada de forma abundante nesta manhã sobre as nossas vidas, sobre cada um neste lugar, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus por esta palavra, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Esse é um texto já conhecido de muitos, a passagem da história de Zaqueu, da vida de Zaqueu. Tem até uma música muito conhecida aí, essa não vamos tocar, vamos deixar para depois. Mas, aleluia,
É a história de um homem que desejou ver Jesus. E Jesus está passando por Jericó, e Jericó era uma cidade que havia uma rota de comércio, uma cidade rica, né? Havia um pessoal para até Jerusalém passar por Jericó, era a porta ali de entrada das cidades. E Jesus está passando aqui pela última vez. Não havia outra oportunidade que Jesus ia passar em Jericó. Depois de passar em Jericó, Jesus estava indo para Jerusalém, qual seria ali crucificado. Era a última oportunidade, era o último momento. Jesus está passando pela cidade de Jericó. Então, era ali de fato a agenda dos céus para o povo de Jericó. A salvação estava sendo oferecida ao povo de Jericó. A coisa mais importante que podia acontecer naquela cidade agora era Jesus passando. E nós começamos a entender que não podemos perder a oportunidade de Deus nas nossas vidas. Que pode ser talvez a última vez. Não sabemos o que vai nos acontecer, nem daqui a 5 minutos, avalie o amanhã. Mas Deus sabe. Deus está nos trazendo algo tão poderoso, a oportunidade de conhecer a graça dele. Hoje, nessa manhã, Deus está nos dando a oportunidade de conhecer a graça de Deus. E a história de Zaqueu é interessante, porque já pelo nome dele, Zaqueu, que significa puro, justo. Só que o nome Zaqueu já não combinava com as ações de Zaqueu. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele tinha um desejo. Zaqueu tinha uma vontade. Ele queria ver Jesus. Verso 3 diz: e procurava ver quem era Jesus, conhecer Jesus. Estava ouvindo uma ministração cujo pastor falar que na nossa vida tem 3 fases. A primeira fase, o do curioso. Quem é Jesus? Que mensagem é essa? Que palavra é essa? O que está acontecendo? Quando nós vemos para os caminhos de Deus, talvez o primeiro sentimento que nós temos é a curiosidade. O que está acontecendo aí? Olha, fulano falou que aconteceu isso na vida dele. Deixa eu ver. É o primeiro fato. Mas quando nós começamos com esse sentimento de curiosidade, logo nós somos atraídos pela presença de Deus. É que ele falou, depois vem os simpatizamos, né? Sabe, os simpatizantes do Evangelho. Eles sabem quem é Jesus, ouviram já da palavra de Deus, mas ainda não decidiram. Mas tem um processo final, que chama-se conversão. Depois de simpatizantes, nos tornamos discípulos de Cristo, convertidos. E essa história de Zaqueu passa por essas fases. O homem que sobe no árvore para saber quem era Jesus, depois ouve um convite, simpatiza por ele, e lá em sua casa ele decide transformar a sua vida por causa da presença do Senhor. E eu creio que nós vamos chegar nesse momento, aleluia, da conversão, da transformação plena pela graça de Deus sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Zaqueu não tinha falta de nada, parecia, né? Aos olhos daqueles que acompanhavam na cidade quem era Zaqueu, se ele ser um homem rico, a Bíblia diz aqui, o texto diz, ele era um homem rico, mas espiritualmente Zaqueu era um homem infeliz. Ele tinha necessidades, ele estava perdido, ele não era completo, apesar da fama, apesar do dinheiro, do sucesso, nada disso poderia preencher, aleluia, o que havia no coração de Zaqueu. Uns seguiam Jesus por curiosidade, outros seguiam pelo aquilo que ele poderia oferecer, pelo pão que multiplicava, pelo peixe que multiplicava. Mas o desejo de Deus é que viemos buscá-lo com o nosso coração completo, inteiro. Se hoje você veio aqui dizendo, Senhor, eu quero conhecer, mas não só de longe, mas eu quero caminhar contigo. Esse é o desejo de Deus, que possamos viver a presença do Senhor. E aqui, meus queridos, eu vou falar um pouquinho sobre os obstáculos que se opuseram aí à vida de Zaqueu. Primeiro, ele era publicano. Verso 2 diz, e era este um chefe dos publicanos. Sabe o que é o publicano? Era o cobrador de impostos. Roma deixava um preposto, um publicano, um cobrador de impostos,
Aí tinha um rapaz que vendia lá, vamos dizer, vendia peixe na feira. Quanto é o peixe? R$10. Não, não é mais R$10. Isso aqui diz é 20. 10 é meu. Ele não só cobrava impostos, mas claro, ele extorquia o povo. Então veja que Zaqueu, sendo judeu, servia a Roma. Como ele era olhado pelo seu próprio povo, um traidor. Quer acabar com a economia, quer acabar com as pessoas, com aquilo que está sendo construído. Por isso, Zaqueu era um homem rejeitado por causa da sua profissão. Ele não era só um publicano. A Bíblia diz que ele era chefe dos publicanos. Ele era o cabeça, é o que determinava o que deveria e o que não deveria. Pense como Zaqueu, ele era não querido pelo povo, maioral. Esse é o primeiro empecilho, porque não era todo lugar que Zaqueu podia estar. Mas naquele momento que Jesus estava passando por Jericó, ele decidiu estar lá, onde poderia ser zombado, criticado, rejeitado por aquilo que ele fazia. Mas ele decidiu, então ele supera o primeiro obstáculo sobre aquilo que talvez iriam falar dele. E o segundo obstáculo, que eu acho bem curioso, Zaqueu não era de baixa estatura, ele era baixinho. A multidão se reuniu, porque por onde Jesus passava havia uma multidão. Todos os textos referem disso, havia sempre uma multidão. E Zaqueu queria ver Jesus, não podia por causa da multidão. Ele era baixinho. Não sei quantos baixinhos tem aqui, já passaram por isso. Às vezes quer ver alguma coisa e fica pulando ali para ver, e ele não tinha jeito, não dava para ver Jesus. O texto diz aqui no verso 3, né? E procurava ver quem era Jesus e não podia. Não podia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não podia. Havia dois problemas aí. O problema dele e o problema fora dele. Para ter um encontro com Cristo havia um empecilho. Dentro dele, a sua estatura, e fora dele, a multidão. Mas como o texto diz que ele não podia, ele não se deteve à sua limitação, louvado seja Deus. Se nós ficarmos presos aonde nós estamos, na nossa limitação, certamente não vamos contemplar aquilo que Deus tem para nós. Por isso é hora de nos movermos. Olha para o irmão do teu lado e diz: irmão, você precisa se mover. Se você não se mover, se você ficar preso sobre essa limitação, eu estou falando de dentro de nós, coisas que nos impedem, que nos limitam, que nos travam, que são empecilhos de viver aquilo que Deus tem para nós. Se você não romper com isso, você não contempla aquilo que Deus tem preparado sobre a sua vida. A oportunidade de Deus está passando, louvado seja o nome do Senhor. Zaqueu entendeu, sim, eu tenho limitações, mas as limitações que eu tenho não vai definir aquilo que eu vou viver. Eu vou superá-las, eu vou enfrentá-las, louvado seja o nome do Senhor. Deus nos chama nessa manhã para nos mover para além daquilo que hoje nos paralisa, para além daquilo que hoje nos detém. Não olhar o momento presente, não olhar as nossas circunstâncias do momento, louvado seja Deus, mas o desejo de contemplar a promessa. Ele precisa ser maior. Quando esse propósito de buscar a Deus, de viver aquilo que o Senhor tem para nós, se torna grande, não há mais empecilho, louvado seja Deus. O interessante é que ele não mudou a circunstância de fora, a multidão continua sendo multidão lá, mas ele precisou mudar as limitações dele para superar aquilo que impedia ele de ver a Cristo. Talvez a solução da nossa vida não é mudar o que está do lado de fora. Talvez a solução da nossa vida é enfrentar as limitações que nós temos e clamar pela graça de Deus. E sabe o que acontece? Uma figueira brava aparece no caminho. Versículo 4. E correndo adiante subiu a uma figueira brava para o ver. Sabe o que eu entendo desse texto? Sempre haverá uma figueira brava perto de nós, quando o nosso desejo é buscar a presença de Deus.
E a figueira brava é conhecida como a figueira dos pobres. Nem sempre vai ser aquilo que nós queremos, mas será necessário, será suficiente para viver a promessa de Deus sobre as nossas vidas. Deus sempre vai colocar uma figueira brava e você pode olhar para o seu lado e Deus vai dar uma estratégia para você. Você pode olhar para as circunstâncias, mas ver que ali do lado Deus está colocando, aleluia, uma figueira brava para que você possa subir, estar em lugares, aleluia, em que seus olhos vão contemplar o que Deus tem. E que eu acho tão interessante nesse texto, que se ele ficasse no lugar onde ele estava, ele não ia ver o milagre. Ele precisou mudar de ambiente. Ele precisou de sair de lugares onde ele estava ali preso, paralisado, e ir para lugares que iam levar para perto de Jesus. Tem horas que Deus vai mudar os ambientes à nossa volta. Deus vai mudar as circunstâncias à nossa volta. Aleluia. Por quê? Porque Ele quer revelar algo poderoso para você. Você crê nisso? Então diga amém. Eu creio, Senhor. Eu creio. Mas se eu creio, eu preciso manifestar essa fé. A fé não é porque eu declaro crer em Jesus. A fé é porque eu manifesto aquilo que eu creio. A mulher do fluxo de sangue, 12 anos com hemorragia. Nenhum homem sabe o que é isso, só a mulher. 12 anos aí, 12 anos, sabe o que é 12 anos? 12 anos. Quantos anos tem essa criança? 10, foram 12. 12 anos de uma enfermidade. 10 anos é uma vida inteira. Quantas histórias em 10 anos? Vale 12 anos de uma enfermidade. Ela ouviu que Jesus ia passar. Disse, se eu apenas tocar. Ela disse, se eu apenas tocar nas vestes dele, eu serei curada. A fé foi declarada, mas a fé precisa de uma ação. Ela sai de casa, enfrenta a multidão, toca em Jesus. Jesus diz, alguém me tocou. Os discípulos, Senhor, a multidão te aperta. Você disse, quem me tocou? Como é que pode? Claro que alguém te... Não, você não entendeu. Esse toque foi diferente, porque eu senti sair virtude de mim. Aleluia. É isso que a fé produz. A fé faz com que a graça de Deus, a virtude do Senhor, o poder de Deus alcance as nossas vidas pela fé. Creia. Mas hoje você vai se mover, aleluia, para viver aquilo que o Senhor tem projetado para você. Zaqueu abriu mão da sua vaidade, abriu mão do seu orgulho, entendeu que tinha limitações e decidiu subir na figueira brava. E Jesus estava vindo. Olha para o teu irmão, Jesus está vindo, hein, irmão? Aleluia. Jesus está chegando. Zaqueu na figueira olhando Jesus. Ele só queria isso, ele queria ver Jesus, ele não queria ser visto. A Bíblia não diz que ele queria ser visto, ele só queria ver. Aleluia. A multidão ali atrapalhando. E eu vou lhe dizer uma coisa, a multidão sempre será um empecilho para buscarmos ao Senhor. Era essa mesma multidão que quando Jesus entra em Jericó velha, um cego clama, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A multidão diz o quê? Cala. Cego Bartimeu. Essa mesma multidão que sempre vai tentar, aleluia, colocar a sua voz acima da voz de Deus. Mas eu prefiro ouvir a voz de Deus do que a voz da multidão. Eu prefiro ouvir o que Deus está declarando sobre mim do que aquilo que a multidão está declarando sobre mim. E o verso 5 diz assim: e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu. Aleluia. Jesus nos viu. Olha para o teu irmão assim, Jesus já te viu, viu? Antes de você chegar aqui, Jesus já viu. Antes de tudo acontecer, Jesus já viu. Zaqueu só queria ver, mas ele foi visto. Aleluia. Jesus o viu. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus o vê e caminha para perto dele. Olha só. Imagina o coração de Zaqueu. Ele está vindo, ele está chegando perto. Eu só queria o ver, mas agora ele está chegando perto. E quando ele chega perto, ele diz uma coisa que é poderosa. Ele diz Zaqueu. Chamou ele pelo nome. E na Bíblia, quando chama pelo nome, não é só um nome, é uma identidade. Por isso Deus muda o nome de Jacó, que significa trapaceiro, usurpador, para Israel.
povo de Deus. Abrão, para Abraão, pai de nações. Olha só. Quando Deus muda o nome, Deus está falando de uma identidade. E quando Deus chama Zaqueu, está chamando ele pela sua identidade. Zaqueu significa o quê? Justo. O que Deus está falando? Primeiro, eu conheço a sua história, eu sei quem você é, eu te conheço pelo nome. Ninguém liga, ninguém se importa, mas Deus nos conhece, aleluia, pelo nome. Ele conhece as suas ovelhas pelo nome. Nós somos conhecidos por Deus, não estamos desamparados, mas Deus está observando e cuidando de nós. Aleluia. Jesus viu. O que eu posso perguntar nessa manhã: você está sendo o que Deus fez para você ser? Zaqueu não estava sendo Zaqueu. O justo estava roubando, os justos estavam extorquindo, mas Jesus veio para lembrar o propósito que ele tem na vida de Zaqueu. Zaqueu, ser justo. Eu te chamei pelo nome e te dei um propósito sobre a tua vida. O justo não estava sendo justo, Jesus veio para alinhar o propósito dele. O corajoso não está sendo corajoso, vamos alinhar um propósito. Aleluia. Aquele que era para ser forte não está sendo forte. Eu vou alinhar o propósito que eu tenho sobre a tua vida, para que você volte ao caminho, aleluia, ao destino que Deus tem sobre a sua vida. Ele veio para alinhar os propósitos sobre nós. Aquele que estava perdido, ali diz a Bíblia, foi achado, porque Deus colocou no caminho da salvação. Eu creio que aquilo que estava desalinhado na tua vida, Jesus veio para alinhar. Aquilo que estava fora do caminho, do propósito, Deus veio trazer, aleluia, a vontade dele sobre a tua vida, em nome de Jesus. Zaqueu, ali ele entendeu. A multidão diz: não, não é Zaqueu. Jesus diz: é Zaqueu, porque eu não olho o seu passado e nem o seu momento, eu olho aquilo que eu vou fazer na tua vida. Zaqueu. Se Jesus olha como a multidão olha, ele não chamaria Zaqueu, mas Deus está olhando aquilo que ele vai fazer na tua vida. Há um projeto, uma promessa de Deus, e essa promessa de Deus é para agora. Diga: a promessa de Deus é para agora. E disse: Zaqueu, desce devagar. Não, irmão, desce depressa. Como a gente diz aqui, é para ontem. Desce depressa, porque o momento de Deus é agora. O momento de Deus não é amanhã. Deus não espera o amanhã para fazer, Ele quer fazer agora. Aleluia. A demora não é porque Deus quer que seja difícil. A demora é porque, aleluia, nós estamos impedindo, aleluia, de obedecer à vontade de Deus para o agora. E se fizermos a vontade de Deus agora vamos viver a promessa dele. Desce depressa, desce depressa. 2 Crônicas 6:2 diz: eis agora o tempo aceitável, eis agora o dia da salvação. O dia aceitável? Agora. Que data é hoje? Que data é hoje? 22 de fevereiro. Agora. Não posso deixar para amanhã, aleluia. Para amanhã, segunda, deixa sua dieta começar talvez. Mas hoje é o dia da promessa. O diabo quer nos destruir, sabe quando? Agora. Ele quer matar a promessa, agora. Mas Deus chega na frente. E o agora de Deus chega para as nossas vidas. Desce. Para ver Jesus, ele precisou subir. Mas para ter encontro com Jesus, ele precisou descer. Se você quer ter um encontro com o milagre de Deus, desce logo. Para de fugir. Para de adiar. Desce logo. Obedece a voz de Deus. Desce logo. Porque Deus hoje tem milagre para operar sobre a sua vida. Deus tem milagre para operar sobre a sua casa. Diga comigo nessa manhã: eu decido descer, Senhor. Eu decido viver a tua promessa. Em nome de Jesus. Descer é uma decisão de quem realmente quer a presença de Deus. O convite foi feito, mas para viver a promessa eu preciso descer. Disposição. O convite foi feito a todos.
Eu vim para os meus, mas os meus não receberam. Mas todo aquele que me receber, a este dei o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia. Verso 5 ainda, porque me convém pousar em sua casa. Das 12 casas que Jesus entrou, a única que ele pediu para entrar foi a de Zaqueu. Desce, porque hoje eu vou entrar na sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. O homem aponta demais, irmãos. E às vezes o homem está apontando aquilo que Jesus quer salvar. Os homens condenaram, é na casa de um pecador que o Senhor vai entrar. E Jesus diz, eu não vim para os sãos, eu vim para os perdidos. Nessa manhã a palavra ministrada não são para os perfeitos, mas aqueles que decidiram descer, decidiram entrar na presença do Senhor e viver a graça dele. Verso 7 diz assim, e vendo pois isso, murmuraram dizendo que entrara para ser hóspede de um pecador. Cutuca a pessoa solar e diz assim, não se preocupe com o que estão falando ao seu respeito. Deixa eu falar. Jesus está entrando na casa. Eles estão falando de fora e Jesus mudando dentro. Eles murmurando fora, apontando fora, julgando fora. Deixa eu falar. Porque onde a presença de Deus está, o resultado vai ser visto. Haverá transformação. A graça dele abundará em nossos corações. O que havia perdido, o que estava perdido. Aleluia. Nada fica perdido aos olhos de Deus. Nada. Ele acha. Ele encontra. Aos olhos de Deus, aleluia, nada está perdido. E por que o texto diz que ele havia perdido e agora foi achado? Porque ele estava longe da presença. Longe. E aqui eu não falo de geografia. Eu posso estar neste ambiente, mas ainda assim longe da presença. Ele estava distante da presença. Ele estava vivendo a sua vida, os seus planos, sem perceber que estava longe da presença. Eu vou rapidinho falar a história de Sansão. Ele tinha uma promessa, nazireu, não podia beber bebida forte, não podia cortar o cabelo e não podia tocar em morto. Sansão quebra os 3 elos e faz essas 3 coisas. Um belo dia os filisteus foram pegar Sansão para capturá-lo, porque a sua força era de mais de 100 homens. Numa queixada de jumento ele matou 1000 homens só. Aí os filisteus foram pegar e Sansão tinha quebrado os 3 elos. Sabe o que acontece? Sansão diz, agora eu vou destruir. Só que a Bíblia diz que o espírito já não estava mais sobre Sansão, tinha saído. E ele não percebeu. Os filisteus capturaram ele, cegaram os olhos de Sansão e levaram ele cativo. Aparentemente parece que nada muda, mas dentro já tinha um vazio. Às vezes eu olho no espelho, para mim está tudo bem, minha vida está caminhando muito bem, as coisas estão acontecendo, mas dentro ainda tem um vazio. E é isso que Deus está nos chamando e nos despertando. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez do lado de fora esteja tudo organizado, tudo certinho, tudo devido como deve ser o script da sua vida, mas ainda falta algo, e a presença de Deus que precisa ser completa dentro de nós. Ele veio encontrar o perdido, e esse perdido sou eu e você, que não somos perfeitos, porque ainda falta algo. Louvado seja o nome do Senhor. Zaqueu era a pessoa mais rejeitada ali da sua época, aleluia, mas Deus veio salvar. Deus olhou para Zaqueu com um olho de promessa. Como ele olhou para Davi no pasto, não viu um pastor, viu um rei. Ele olhou para Moisés, não viu um adotado dos egípcios, ele viu um libertador do seu povo. Ele olhou para Paulo, não viu um perseguidor, viu um grande missionário. Eu creio, irmão, que toda barreira pode ser quebrada hoje, em nome de Jesus. Verso 8, e levantou-se Zaqueu e disse ao Senhor, Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Aleluia. Essa é a diferença de Zaqueu para o jovem rico de Marcos 10. O jovem rico chega para Jesus, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Jesus diz, vai,
cumpre os mandamentos. Eu faço desde pequeno. Então, vende tudo que tens e dá aos pobres. O jovem rico trocou a salvação da sua alma pela sua riqueza. O seu dinheiro era o seu Deus, e o seu dinheiro levou à perdição. Mas Zaqueu já não aqui. Zaqueu deixou tudo que tinha, deixou tudo que havia de mais valioso na sua vida, porque ele entendeu que Jesus vale mais do que o tempo, o momento, as riquezas, tudo. Jesus vale mais. O problema do rico não era que ele era rico. O problema do rico é que o dinheiro, ao invés de estar no seu bolso, estava no coração dele. E Jesus diz ao jovem rico: falta alguma coisa. Necessário é nascer de novo. Falta alguma coisa. Quando falta Jesus, falta tudo. Eu posso ter o dinheiro que for, ainda falta tudo. Mas eu sou um bom pai, eu sou uma boa mãe, eu sou um bom patrão, eu sou bom empregado, eu sou um bom filho, eu sou bom tudo. Você pode ser bom em tudo, mas se falta Jesus, ainda falta. Não somos íntegros, inteiros. Falta alguma coisa. E hoje Jesus veio preencher tudo que falta. A graça dele veio encher este lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, a sua presença, sem falar nada. Jesus entrou na casa de Zaqueu, nós estamos no verso 8, sem falar nada. Mas a presença dele é o silêncio mais ensurdecedor que existe. A presença de Deus, que é capaz de quebrantar o nosso coração. E Zaqueu diz: eu vou devolver. Isso que a chama de conversão, a mudança. O ladrão não se converteu porque ele entendeu que era ladrão. Eu entendi que é ladrão, mas continuo roubando. Não. A conversão não foi porque ele entendeu que era ladrão, mas parou de roubar. Ele parou de roubar. Não, a conversão é o contrário. Se ele tirava, ele era um homem egoísta, um homem que pensava apenas em si mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. O homem que tirava das pessoas, o homem que não se importava com o próximo. Esse era Zaqueu. Mas ele se converte não porque ele parou de fazer o que ele fazia, mas porque ele decidiu ser generoso. É o oposto. Ele tira, mas agora ele dá. A conversão de Cristo não é porque paramos de fazer algo, porque só parar de fazer não é a graça de Deus plena em nós. Eu menti, agora eu parei de mentir. Não, a conversão não é porque eu parei de fazer o que eu fazia, mas eu faço o inverso daquilo que eu fazia. Se eu mentia, agora eu transmito a verdade, a palavra, a graça de Deus. Eu roubava, agora eu sou generoso. Eu era egoísta, agora eu penso no próximo. Aleluia. Zaqueu olhou para Jesus, depois ele olhou para si mesmo, viu a sua condição de pecador, e agora a graça de Deus o faz enxergar para aquilo que está à sua volta, o próximo. Isso é a conversão de Deus nas nossas vidas, que transforma não só o nosso fazer, não só o parar, porque aí o homem pode fazer, ele muda, aleluia, o pensamento, diz: agora eu vou parar. Mas Jesus é a mudança de mente completa. O que acontece em Zaqueu não foi uma ação apenas do seu comportamento, mas foi uma mudança da sua mente. Ele entendeu que viver uma vida de egoísmo, pensando só em si, ou fazendo sobre tudo aquilo que só lhe agrada, essa vida não serve. A vida que serve é quando a gente entrega ao coração a Jesus o nosso destino, o nosso propósito, e a partir dele, vidas vão ser abençoadas. A sua casa vai ser abençoada, no seu trabalho vai ser abençoado, por onde você for, porque a graça de Deus mudou a nossa mente. Essa graça de Deus que vai encher o nosso ser, Ele resolveu dar. A restituição aqui é a prova de que uma mudança de mentalidade acontece. A mudança da intenção está acontecendo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O homem que decidiu apenas ver Jesus.
Hoje Jesus está na casa dele. Eu só queria ver, era só um curioso, mas agora Jesus está aqui. E quando onde Jesus está, tudo vai mudar. Não vai ser uma adaptação, é uma mudança. É a graça de Deus em nós. Você pode ficar de pé. Nós vamos orar nessa manhã. Nós estamos sendo abençoados pela palavra de Deus. Um Deus que nos chama pelo nome. Sabe quem você é. E sabe daquilo que você necessita. É um Deus que olha e vê que talvez algumas coisas podem estar ajustadas, mas ainda falta algo. Ele veio entrar em tua casa. A casa é o lugar mais íntimo. Jesus veio entrar neste lugar de intimidade. Eu posso ter tudo, mas se eu não tiver a Ti, Senhor, nada tenho. O que nós clamamos nessa manhã é a Tua presença. Hoje nós olhamos para aquilo que nos limita, Senhor. Dentro de nós e até fora de nós. Mas entendemos, ó Deus, que nada vai nos paralisar. O Senhor é poderoso para quebrar todas as barreiras agora. O Senhor é poderoso para fazer um milagre agora. Estamos aqui dispostos, Senhor, a nos mover em fé, de ir até o Teu encontro, ao Teu convite, Senhor, e dizer: vem, Senhor, pode vir, pode entrar, pode fazer morada, aleluia, porque a Tua graça é suficiente. Quando Paulo clama, dizendo: Senhor, tira esse espinho na minha carne, tira essa dor, tira essa angústia, tira esse problema. E Deus diz a Paulo: a minha graça te basta, porque a minha graça é maior do que a dor, a minha graça é maior do que a limitação, a minha graça é maior do que o problema que você está vivendo. Por isso o convite está sendo feito: deixa a minha graça entrar, deixa a minha graça tocar você e tirar tudo aquilo que hoje é limitação na tua vida, para que você viva o propósito, para que você viva a promessa de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Feche teus olhos, fala com Deus hoje, porque hoje Ele está olhando para dizer, dizendo: falta alguma coisa, eu quero preencher. Falta alguma coisa, eu quero derramar graça hoje sobre a tua vida. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Fala com Deus hoje. Oh, Deus que te sonda, o Deus que te conhece, o Deus sabe da tua história. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Vem sobre nós, vem sobre nós, vem sobre nós com o seu poder agora, Senhor. Restaura hoje, Senhor. Oh, teu Espírito vem agora. O Senhor nos deixou o Espírito Santo, outro Consolador. Sem você não sei pra onde ir. É a tua presença, Deus. A tua presença. Oh, aleluia. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Que adianta? Do que adianta eu juntar os meus tesouros
Ele pode encher agora. Só Ele pode completar o que falta. Vem, Senhor. Levarei por onde eu for. Se eu não tenho a Ti, não tenho nada. Nada eu serei. Ele vai curar. sem Ti. Ele vai curar. Ele vai restaurar. Ele vai preencher. Oh, glória! A tua história não acaba na figueira brava. Ele está entrando no seu lar. Ele está entrando na sua casa. Ele está entrando em teu ser. Ele vem mudar a história. Aleluia. Ele vem mudar a circunstância dentro. Oh, toda barreira hoje vai cair. O convite foi feito. Desce depressa hoje. Aleluia. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Pega a tua voz, declare tua Tua presença. presença. Oh, que me basta, Senhor. Me basta. Oh, glória. Quem Sou eu sem teu amor, Senhor. mais uma vez só tua presença. É o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? O Espírito Se eu não Santo tenho a Ti, não tenho enche agora a sua vida. nada. O Espírito Santo venha. Serei sem Ti, Preenche agora. Senhor. Onde Só tua presença a voz do homem e a ação do homem feriu, que hoje haja a cura de Deus. Onde seus pés fizeram se afastar do propósito de Deus, que torne ao caminho agora da vontade do Senhor. O Zaqueu voltou a ser Zaqueu. O Zaqueu voltou a viver o propósito de Deus. Aquele que fez a promessa, Ele é fiel para cumprir. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tome posse hoje. Mas nada dentro de você vai impedir de viver a promessa e a graça de Deus. Nada, nenhum obstáculo, nenhuma barreira será empecilho hoje da promessa e do milagre de Deus chegar a você, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levante a mão para o céu e diga: Senhor, eu creio, eu tomo posse, que a tua graça é derramada sobre mim, e eu sou nova criatura, sou regenerado, transformado, porque o Senhor me escolheu. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor lhe viu, querido, antes de você buscar o ver, Ele já lhe viu. Ele contemplou a tua história e não está perdido, aleluia, para Deus, porque o que estava perdido já foi achado agora. Você está sendo achado pela graça, achado pela promessa. Você está achado pela cura, pela libertação, pela salvação hoje. Em nome de Jesus, receba. Onde você está agora, receba essa unção nova. Receba hoje esse refrigério de Deus. Aleluia, nada está esquecido. Louvado seja o nome do Senhor, porque a promessa que é você é promessa de Deus. Ela não se perde. Em nome de Jesus. Quem crê pode dar glória a Deus e aplaudir o nome do Senhor nessa manhã. Bem forte, aplauda a Deus, aplauda o Senhor. Aleluia.